Vamos unir pontos e adentrar a partir de agora uma série assim que você vai compreender literalmente como que os meios, as mídias, elas deformam o indivíduo. Vai ser um pouco mais densa a partir de agora, mas tudo vai estar interligado. Mas compreenda que, embora vamos mostrar um pouquinho do efeito da luxúria no cérebro, no seu comportamento, na forma como você pensa, divide a existência, como você organiza a sua experiência imediata, presta atenção, experiência imediata. Experiência imediata, ela é uma experiência da consciência subjetiva. E isso já foi estudado por William Huda, né, na casa. E a experiência da subjetividade, da experiência do conteúdo, ela vai delimitando a forma como você vai experimentar e como você vai avançar na existência. É muito subjetivo mostrar o quanto esse lado subjetivo determina a objetividade, o lado concreto. A experiência imediata, a experiência dessa consciência subjetiva, ela vai permitir que você acesse uma realidade direta. Então ela vai nortear tanto a sua ação, quanto o lado intuitivo, quanto o seu lado da construção do seu sujeito. Presta atenção, o construto daquilo que você experimenta subjetivamente, ele vai ultrapassar qualquer noção subjetiva, ao ponto de tornar o que é subjetivo em concreto. E é nesse lado concreto que você vai nortear as suas escolhas existenciais, que vai nortear a sua escolha profissional, de relacionamento, de como você transforma o que é uma abstração do objeto e como que esse objeto vai representar uma representação do sujeito. Parece complicado, mas na essência, quando estamos na consciência subjetiva, ela vai interferir na neuroplasticidade. Então, o neurônio, ele há uma plasticidade. E isso é usado, é abusado intensamente nesse meio. Porque a plasticidade, ela vai mudando, vai moldando nos níveis estruturais e funcionais do seu neurônio. Ele vai transformando o objeto, o sujeito que é exposto a novas experiências. E a cada vez que essa experiência acontece, níveis estruturais se organizam, ou circuitos neuronais que são, na essência, bem maleáveis, que vão formando as memórias, vão formando a forma de aprender. E não só isso, vão formando a forma como você processa o processo de coordenação da sua vida, a dinâmica como ela deve ser, e permite literalmente uma remodelação de mapa sináptico. Então, quando você escolhe uma preferência, é uma coisa que tem que ser compreendida que, na verdade, ela foi exposta a você, a sua subjetividade, e isso cria, dentro da luxúria, a impossibilidade do indivíduo de viver sem o sensório, sem ter o prazer sensível. O prazer sensível vai transformar você
numa massa de carne pronta ao prazer. Só o seu direcionamento existencial é determinado nas suas pensamentos, nas suas atitudes, o prazer sensível, o prazer não só sexual, mas o prazer do alimento, o prazer das relações, e isso impede o indivíduo de ser capaz de lidar com o mais, na minha opinião, e é o que eu vejo que faz a diferença, compreender que a frustração ela faz parte do crescimento. Ela faz parte de uma neuroplasticidade que vai criar um mapa sináptico mais robusto. Se a luxúria ela entra com seu um prato de entrada só com prazer, a sua vida vai ser manifestada dessa forma. Então, como o indivíduo vai conhecer a humanidade, se não por meio de prazer sexual, se não por meio de prazer alimentar, se não por meio de prazeres de amizade, de profissão, ou como é que isso vai alterar a sua união matrimonial, como é que ela vai alterar a sua forma de educar sua prole. Nem estou considerando, nem estou entrando aqui na noção de pecado. Não vou entrar nessa. Mas é só para você compreender que o médico, esse médico alemão, o Ruda, William Ruda, que teve uma formação brilhante, assim, estudou num colégio católico, se transformou-se num grande médico, e o Ruda, né, ele começa a compreender a experiência da consciência imediata. Como é que são os conceitos básicos? Como é que ela vai dividindo as sensações e os sentimentos? E como é que isso se organiza como um conteúdo mental? É muito promissor o trabalho que ele começou em 1896, porque abre o caminho aí para você literalmente comandar a vida das pessoas. Porque nesse momento, o que eu modificando esse mapa sináptico ou o seu cérebro, então no momento que você reclama demais ou quando você se autodenigre, isso vai criando uma morfogênese neuronal. Puta merda. Significa que a sua fala vai reforçando um balanço típico de um cérebro que é facilmente controlável. Você não tem a liberdade, porque ela foi já cooptada da forma mais sorrateira possível, que é moldando lentamente a formação, o processo como você cria a sua informação, ou a formação da memória, como que os neurônios vão ser excitáveis. A excitabilidade dele vai determinar um padrão muito típico de comportamento. E é essa forma sináptica que trata, na essência, desse comportamento nascido da experiência imediata e que vai, presta atenção, vai interferir. Aí eu estou entrando na noção do espírito e é preciso que você compreenda que antes a matéria se falava para a matéria porque a física era pautada na matéria.
a física quântica ela modifica. É lógico que há ressalvas, há controvérsias, porque quem está mergulhado no meio científico completamente, ele não há muita coragem para expor esses pensamentos, porque tem consequências. Ou a pessoa já está tão habituada, tudo é metodologia, tudo é. A ideia central é o materialismo, a pessoa só pensa na matéria. E a causa de tudo é a matéria, a causa governada é a matéria, a natureza é a matéria, porra, tudo é matéria. A pessoa vive na física clássica, onde que não há uma forma de compreender tanto a consciência quanto a matéria e o espírito. Não só o espírito num processo mental, que é uma possibilidade, mas ir além das crenças e além das referências, as referências a Deus e ao mundo do espírito, que alguns diriam, isso é fruto de superstição e alucinação. Tão, é tão caótico aceitar essa verdade que eu já nem levo mais a sério tais, tais refutações. Então, dentro da neurociência, afirmar que tudo é convergido no materialismo é excluir também as formas de interpretar a vida cerebral. E a vida cerebral, ela trabalha de uma forma muito ampla. Então, ela não só, como eu já falei no vídeo passado, na primeira aula de anatomia que eu tive no curso de medicina, um professor disse: agora vocês vão conhecer a diferença entre um corpo vivo e um corpo morto. E aí você, por experiência imediata, você percebe algo monstruosamente diferente. Nós não somos aquilo. Há um espírito, eu chamo de espírito, que permite também que eu tenha minha consciência. Mas para que eu tenha essa liberdade, para que o meu espírito, para que minha consciência consiga ir além de uma parada cardíaca e além de uma parada cerebral momentânea, ela vai permitir que você tenha experimentos de processamentos mentais. E esses fenômenos, alguns o consideram como um processo do espírito e da consciência, que não são geradas pelo cérebro. Esse é que é o mais interessante. É lógico que, na visão materialista, tudo nasce da matéria. Não dá para ter uma visão tão tacanha, tão simplória. É muito pequeno. Então, a alma, ela seria algo imaterial. Seria uma entidade pensante que toda entidade viva tem. E a alma faz parte dessa fonte, dessa essência nossa. Então, essa experiência espiritual, quando captada e transmutada ela na realidade, nós temos algumas consequências. Por exemplo, a consequência primeira é, se eu sou adepto dessa luxúria, toda a minha essência ela vai ser captada para aquilo. Há um estabelecimento de uma desordem. E essa desordem vai criar ou vai provocar uma degradação do indivíduo, tanto numa dimensão sexual, quanto numa dimensão alimentar, quanto numa fragilidade do indivíduo para qualquer tipo de vício, e inclua aqui vício o uso de qualquer tipo de droga,
qualquer tipo de droga. E isso, estou dizendo, fundamentada tanto em artigos quanto no meu cotidiano. Um paciente semana passada disse claramente: olha, doutor, minha vida é muito boa, minha família está preocupada à toa, mas só não fumar aí uns 10 cigarrinhos de THC, de tetra, de canabidiol por dia, não vai. A vida, eu não suporto. Eu não suporto as dificuldades. O que é a essência da luxúria? É o prazer. Eu preciso ter um prazer e esse prazer vai me permitir que eu ande mais, que eu caminhe mais, que eu continue a sendo consumido, não consumir. Você vai ser fumado, você vai ser devorado. Demoradamente, mas vai. O abocanhamento vai ser lento. E até você ter noção da função da realidade do prazer controlado e o prazer desmedido, ele vai interferir diretamente, veja, tanto na sua forma como os neurônios se comunicam, olha o grau de alteração. Ele vai alterar a expressão de proteínas. Tem noção? O grau disso é como se fosse um remodelamento da estrutura do seu cérebro sem que você simplesmente ou conceda ou aceite. Você está sendo remodelado. Você não tem interesse de saber, porra, como que isso está acontecendo? Você não tem interesse de ter o controle para não se deixar ser um ser moldável como uma massa amorfa? É isso que você acha interessante? Isso o Ruda já percebeu, William Ruda percebeu já nos experimentos dele, já com a experiência imediata. E isso vai norteando as suas escolhas e você acha que está escolhendo. Isso vai norteando a ênfase como o seu córtex cerebral, tanto sensitivo quanto motor, vão se estruturando internamente. O córtex do seu cérebro é a sua neuroplasticidade. E aí vem a parte mais interessante. Essa busca, ela vai modificando a consciência, o espírito e o corpo. São níveis, na minha opinião, do que eu vejo. Eu continuo, o céu de dia é azul. Eu vejo a experiência, tanto corporal quanto espiritual, ela capta essa realidade. E isso vai criando a sua própria imaginação. Dentro dessa imaginação, eu já comecei a adentrar e eu vou mostrar como isso é moldado pela mídia, pelo celular, pelo tablet. Você vai ficar impressionado o quanto que isso interfere. Então, na matéria, no corpo, na alma. Então, quando você vai procurar algum médico, ela não está adentrada apenas na perda de funcionalidade de uma parte do corpo. Há alterações da consciência, a alteração da sua mente enquanto funcionamento. Vou dar um exemplo básico. Pensa no alcoolista. Como é que
o organismo dele é destruído. E não podemos pensar que isso também é uma doença da consciência, é uma doença do processo mental, ou é também uma doença que nasce do espírito. Então, o sensório do corpo vai sendo modificado. Então, quando vemos a luxúria, é uma escravidão que é dado a cada dia mais prazeres mais grosseiros, onde que cria-se esse feedback de noção de que não, a minha liberdade vai nascer ou vai ser libertada pela luxúria. E nada é mais enganoso do que isso. Nada te aprisiona mais do que a prisão do sensório. Os sentidos, eles são impressionante o quanto que é difícil da pessoa se libertar de dependência de drogas, dependendo tudo que vai lhe produzir ali um prazer imediato. A pessoa não consegue sair daquilo. E aí começa mil possibilidades. Então, dentro da neurociência, vai fornecer. Não há uma voz unânime enquanto essa visão transcendente e a transcendência é algo que, como do latim, transcendio é ultrapassar, é ir além. É ir além, seja um pensamento filosófico, seja ele moderno, do medievo, é algo que vai transcender, que vai te nortear acima do que você está enraizado. Ela vai te conduzir a níveis de significância diferentes. Então, dentro da raiz latina, ascender, ir além. E esse ir além vai implicar obrigatoriamente que você seja capaz de unir o que é subjetivo e o que está no nível espiritual. Transcender aquilo que está além do mundo natural. Transcender está associado ao imortal, ao essencial. Transcender é sobressair, é alcançar de uma maneira ou de outra os limites, aquilo que está fora dos limites que impõe o corpo. E buscar a transcendência é uma tentativa nossa de nos aproximar de Deus. Seja por rezas, orações, meditações, há uma tentativa de transcender. E isso vai implicar em reconhecer que nós somos seres mortais. E que isso é um caminhar para permanecer ainda no tempo e no espaço, mas que está fora de nós próprios. Então, quando vemos a transcendência da religião, reconhecer que Deus é um ser transcendente significa que ele está acima da nossa criação e que não é um limite em si. Diz-se assim ou pensa-se assim. Deus não está limitado tanto no espaço quanto no tempo, porque ele é anterior a isso. E aquilo que é anterior a isso, ele domina isso. Então, ele não está preso nem no tempo, nem no espaço, e nem nas energias que aqui nós estamos sujeitos.
diríamos também, pode ser o logos, né? Mas essa transcendência, ela coloca Deus que estaria acima dessa, desse mundo invisível. E aí a física quântica ela vai nos presentear com algumas dúvidas, algumas visões que até quem estuda muito física quântica às vezes não concorda com o raciocínio, mas dane-se, né? Porque permite isso, permite sair da física newtoniana e dissociar o fenômeno da consciência humana. E isso permite que nos referendamos à espiritualidade não só como um mero mecanismo humano, mas algo que está além de transcendente. A existência da alma como um princípio imaterial. Presta atenção. É um princípio imaterial. Então, se você ficar preso à luxúria, uma forma de escravidão muito eficaz. Vide hoje o quanto que a sexualidade do indivíduo, o sexo, se tornou uma forma muito prática e muito poderosa de controlar as vontades, os desejos, qualquer elevação existencial, o indivíduo é trazido para o prazer, aquilo que vai dar aquele alívio, porque a pessoa não consegue mais viver com a realidade. E eu nem preciso dizer o quanto que as pessoas estão fugindo da realidade, seja por doenças, e eu vou ser bem conservador aqui, 40% da população hoje está com depressão, de 40% a 50%, metade, em níveis de depressão diferentes. Categoricamente, poderia dizer assim, 20% tem critérios bem objetivos, outros vão tendo pequenos sintomas. E tudo eu tenho que ter prazer, prazer no viver, prazer, prazer, prazer na luxúria. Ela doutrina a mente da pessoa. E não só doutrinar, ela é como se fosse uma droga de entrada. Ela vai permitir que o indivíduo, a partir daquele momento, já era. É como se, como dizia Platão, reconhecer a diferença entre a realidade que seria imanente e a realidade que seria transcendente é fundamental. E fazer essa distinção é fundamental para transcender qualquer possibilidade de escravidão. Porra, meu nariz tá. Tô com a rinite aqui, que é uma beleza. Eu não tomei remédio. Nem vou tomar por enquanto. Toma mais tarde. Então, compreenda isso. Veja o quanto que isso, na verdade, ela destrói qualquer possibilidade de você se elevar. Não é uma digressão qualquer. Eu estou mostrando uma verdadeira teoria que ela está moldando a sociedade completamente. Uma visão distorcida para todos os lados, onde é que o prazer se tornou o carro-chefe naqueles sistemas rudidanos, né? Os de Hulda, William Hulda, grande médico alemão, ele vai postulando ali que esses elementos das experiências imediatas, só que ele não tinha muita compreensão da neuroplasticidade, como que essa fusão
né? Da experiência vai criando uma modificação comportamental. Como é que a experiência subjetiva vai alterando o que nós chamamos de ato volitivo. O ato volitivo, a experiência imediata vai construindo um processo interno da vontade. Você entendeu? A experiência cria um processo interno da vontade. E aí a sua vontade já está construída. Fudeu. Construiu. Obviamente, a partir desse momento, o conteúdo psíquico organizado, sistematizado, que está ali uma fusão da consciência, já era. Se ele muda o processo interno volitivo, ele muda também a sua atenção seletiva. Você poderia estar em outro grau, até financeiramente, em outro grau na sua família, se você soubesse criar um outro processo interno volitivo. E volitivo é a vontade. É a vontade, é aquilo que você faz. É a vontade. E a vontade é o que você faz você construir o controle da sua realidade. E ela é pautada completamente nisso. Vira quase uma consciência pela percepção. Depois que eu moldei a mente, organizei ela do jeito a ter o prazer, a experiência imediata já está construída. A porra do processo volitivo já está ali, interno, moldado na neuroplasticidade. Os neurônios se organizaram e aí eu solto o indivíduo que eu já sei como é que é o processo interno, como é que é a vontade dele, como é que é o processo interno construto da organização da mente. O que eu quero? Já está pré-determinado. Acabou. E aí ficam indivíduos sofrendo, batendo a cabeça, desesperados, angustiados, com ansiedade que cria aquela angústia, os pensamentos ficam desconectos da realidade. Por quê? A construção interna já foi remodelada. E às vezes há saltos de consciência que você percebe, não, eu não quero ser assim, eu quero um outro processo. Mas a sua percepção interna foi moldada. Vamos, a partir de agora, vamos nos conduzir a atos mais elevados. Isso que vai trazer a sua verdadeira tranquilidade, verdadeira paz. Essa é a verdade. Tem até um outro, Franz Bretano. O Franz Bretano, ele vai dividindo, por exemplo, a totalidade do mundo em fenômenos físicos e fenômenos psíquicos. Ele nem ousou entrar no problema espiritual. Ele ficou no físico e no psíquico. E como é que o processo psíquico, quando remodelado, ele vai remodelando o processo físico. E isso vai determinando totalmente a sua forma de perceber. E ele não é só no sentido da existência do indivíduo em si, mas a forma como ele experimenta a realidade. E como é que ele vai experimentar? Pela volição, pelo ato de agir. Eu vou atrás do prazer, eu vou atrás do sexo, eu vou atrás de drogas, eu vou atrás de álcool, eu vou atrás de aparência, eu vou atrás de me mostrar ao outro, não pela minha alma, não pela minha elevação, não por uma forma como o Bretano diria, como uma forma de postular a riqueza do meu fenômeno psíquico, Bretano e as suas frases, mas eu vou me rebaixar e vou literalmente me transformar num fast food mental, um elemento material, não um elemento metafísico, não um elemento acima do que deveria ser, não um estudo da alma. Então nós vamos
organizar isso. Embora, obviamente, Brentano nunca negou também a existência da alma, mas ele argumentava numa forma de calcular isso com fundamentos de exigência de uma filosofia positivista, que também já reduz bastante um pressuposto metafísico, né? Isso aí fica muito visível. Então nós vamos continuar e as próximas vai ter uma elevação. Acompanhemos, vamos juntos. Nós vamos acompanhar esse objeto intencional nosso, intencional de nos mudarmos internamente. Nós conseguimos. Tantos outros conseguiram, por que não? Nós vamos. Então, nós continuamos e vamos junto. Até a próxima. Aí eu prometo que meu nariz vai estar menos retinentos aqui. Tá difícil até de respirar. Mas não impediu no ato existencial de apresentar a ideia principal. Não seja o escravo do prazer. O prazer faz parte de uma das esferas da existência. Você é mais. Você é mais do que isso. E ponto. Não se reduz a um bolo de carne de prazer. Você não é só isso. Vamos junto. Um abraço. Eu sempre tenho dificuldade de fechar esse trem aqui.